E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Gente, na aula de hoje, poema concreto. Então, na aula passada, a gente viu justamente a sequência de linguagem verbal e não verbal, porque a gente precisa conseguir fazer a análise dentro dos poemas, para que a gente consiga fazer a leitura do poema e como esse poema funciona, certo? Então vamos lá. Poesia concreta, ou poema concreto, tem início no movimento de vanguarda concretista no século XX. Lembre-se que o concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa. Então vejam, quando a gente fala de poesia concreta, de concretismo, nós estamos falando justamente das poesias, de um movimento que não tinha aqui no Brasil, surgiu lá na Europa no início do século XX, vão fazer parte das vanguardas europeias e então foi trazida para o Brasil, certo? O concretismo, gente, vão ter três nomes que vão guiar os nossos estudos daqui para frente, que é o que a gente vai ver no capítulo do livro 2 também, que vai ser os irmãos Campos e Décio Pignatari. A partir do conhecimento dessa obra, que a gente vai ver o estruturalismo da montagem da arte deles, certo? Então vamos lá. No Brasil ele desperta em meados da década de 50, mais precisamente em São Paulo, na Exposição Nacional de Arte Concreta, ocorrida no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Veja, pessoal, Museu de Arte Moderna da década de 50 já. Então, já são algumas coisas que têm uma diferença, certo? No país, o concretismo foi fundado por Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os irmãos Campos, que foi quem eu falei, o grupo chamado de Neugrades. Mais tarde, eles produziriam a revista literária que leva o nome do grupo. Então vejam, essas obras, gente, essas coisas, sempre o que é de fora vai influenciar na nossa cultura. Sempre, nós consumimos muita coisa que é de fora. Basta pegar, por exemplo, o Spotify. Se você pegar o Spotify, abrir ele e ver da onde que ver as top 10, vão ter poucas músicas nacionais nos top 10. Vai ter muita música internacional. Basta ver quando estreia um filme, a cultura norte-americana, a cultura dos Estados Unidos, ela é muito forte no nosso país. Justamente por quê? Porque a gente tende a, como estamos mais próximos, consumir mais coisas voltadas de lá. Seja música, roupa, cinema, literatura. A gente tem o nosso próprio? Tem, mas sofre influência sim do que vem dos Estados Unidos. Basta ver simplesmente os programas que nós temos, Nós temos os late night. O que é o late night? São os programas que já são mais de noite. Os talk shows que nós temos. São as mesmas estruturas desde muito tempo atrás com o programa do David Letterman que tinha nos Estados Unidos. E depois vindo para cá com Jô Soares, Pedro Bial, Danilo Gentili, Tata Werneck. Essa galera fez adaptações aos programas deles. O Manifesto da Poesia Concreta foi publicado em 1956 pelo poeta paulista, no qual apresenta algumas características da nova estrutura da poeta vanguardista. Então, quando você é um vanguarda, você é o primeiro a estar fazendo aquilo, você é quem está enfrentando aquilo, está levando aquilo para frente. A poesia concreta começa por assumir uma responsabilidade total perante a linguagem, aceitando o pressuposto do idioma histórico como núcleo indispensável de comunicação. Recusa-se a absorver as palavras como meros veículos indiferentes, sem vida, sem personalidade, sem história, túmulos tabu, com que a convenção insiste em sepultar a ideia. O poeta concreto não vê a face às palavras, não lhe lança olhares oblíquos, vai direto ao seu centro para viver para vivificar a sua faticidade. Entendeu? Não, Então eu vou explicar. Gente, o que ele está dizendo é que eles fugiram da forma do que era arte, tá? Então o que era arte? Era um quadro, Vamos pegar a Mona Lisa.
Como é que é a Mona Lisa? Mona Lisa é aquela mina que ela tá olhando assim pro nada, né? Ela tá fazendo cara de deboche, assim, dando uma risadinha, né? Quase faz um biquinho. Essa é a Mona Lisa. Um quadro, todo quadro vai ter arte. Então nós tínhamos o quê? Somente o desenho até então. Então somente, né, os desenhos, as pinturas. Por mais que a gente na década de 50 já tenha passado pelo modernismo, lá na semana de 22 a Tarsila do Amaral mostrando como era diferente fazer arte, mas aqui eles vêm com uma arte mais diferente ainda. Eles pegam a palavra, eles pegam as palavras e jogam a arte dentro, para que a gente possa ver aquilo ali e ficar então maravilhado, certo? Então vamos lá. Além dele, em 1958, o plano piloto da poesia concreta foi publicado na revista Noi Grandes, pelos escritores paulistas. O plano apresentava uma nova proposta ao mesmo tempo que questionava a estrutura da poesia. Então veja, eles queriam fazer poesia e eles estavam indo contra a arte do momento. Então eles queriam usar a imagem, não como a imagem era usada para fazer arte, e queriam usar a poesia diferentemente de como a poesia era usada para fazer arte. Poesia concreta, produto de uma evolução crítica de formas, dando encerrado o ciclo histórico do verso. Ou seja, poema, vamos pegar um poema simples, um soneto, pega qualquer sonetinho. Como é que ele é formado? Ele é formado por 4 estrofes, cada estrofe, né, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então, esse era a forma do poema, não tinha como fugir disso. E aqui, eles já queriam encerrar o ciclo do verso. Já não era importante, eles podiam escrever de qualquer maneira. E é aí que entra a linguagem verbal e não verbal, certo? A poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico com agente estrutural, espaço qualificado, estrutura e espaço temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-linear. Daí a importância da ideia do ideograma, desde o seu sentido geral da sintaxe espacial ou visual até o seu sentido específico. Louco pra caramba, né? Gente, a única coisa que eles estão falando aqui é que eles iam deixar de fazer o verso linear, como ele tinha que ser. Eles iam procurar fazer uma estruturação mais bonita dentro, certo? O movimento propunha uma nova linguagem literária, a linguagem literária estava mudando. No entanto, ele não se restringiu somente ao campo literário, apresentando através de diversas manifestações na música e nas artes plásticas. A poesia concreta, também chamada de poema-objeto, esteve voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor pretendia preencher o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante a íntima relação da palavra, sonoridade e da imagem. Louco, louco pra caramba. Por quê, gente? Ele queria que a poesia não ficasse só naquele espaço do verso. Ele queria expandir. Ele queria usar a palavra, mas ele queria fazer da poesia uma arte. Veja que aqui, ó, eles chamam de poema-objeto. Era algo que poderia ser exposto. Poema, ele é lido, não exposto, certo? Por esse motivo, a poesia concreta ela é visual, ou seja, depende mais da nossa visão do que da nossa leitura. Vanguardista e não formal. Vanguardista porque ela é à frente de seu tempo e não formal porque ela está fugindo do que era uma poesia, sendo, portanto, destituída de estrutura poética, de metrificação e versificação. É o que o professor falou agora há pouco sobre os poemas. Esse tipo de estrutura poética foi explorado no movimento moderno até os dias de hoje e é utilizado por diversos escritores, músicos contemporâneos, por exemplo, o Arnaldo Antunes, certo? Então vamos lá. Principais características da poesia concreta vão ser o uso da linguagem verbal e não verbal, que é uma das mais importantes, uma vez que a gente vai ter que entender toda a imagem, para que a gente consiga entender tudo, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa da linguagem verbal e não verbal. Experimentalismo poético, ou seja, eu vou tentar jogar a poesia, eu quero fazer poesia desse jeito, eu vou experimentar, eu vou fugir do que é normal, certo? Efeitos gráficos, sonoros e semânticos,
Efeitos gráficos, eu vou mudar a estrutura da palavra. Como as pessoas vão ter que ver essa palavra? Uma palavra vai levar a outra. Eu vou desconstruir uma palavra e construir a outra. Isso é um poema concreto. Aspectos geométricos, a disposição das palavras, como elas vão estar. Supressão do verso e estrofe. Acabou o verso, acabou a estrofe. Não tem mais redondilha, não tem mais aquela coisinha fofa. Desaparecimento do eu lírico. Quem era o eu lírico? Aquele que o autor, lembre-se, Fernando Pessoa tem uma frase que ele diz: o poeta é um fingidor, porque ele diz que sente, mas não sente. Porque não necessariamente o poeta foi traído para escrever um negócio de traição, certo? Eliminação da poesia intimista, ou seja, você quer jogar ela mais para frente, e o racionalismo, uma vez que você precisa pensar, você tem que, o racionalismo está trazendo a razão. A poesia antes ela era na emoção, o racionalismo ela está trazendo a razão, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha lá. Vejam, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, ela é uma frase que eu usei, ela é infinita, e ela foi feita no infinito. Olha aqui, ó, pegamos o símbolo do infinito, usando aqui. Então, a gente tem uma metalinguagem. Então, olha lá. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar, e assim vai. Assim como a marca do infinito que nós temos aqui, ó, nós também temos a infinidade, porque ele é um período que ele não termina. Veja como a forma muda. Eu peguei uma forma matemática, um símbolo matemático. O símbolo do infinito, fiz ele formado de palavras, então fiz a análise, certo? Olha lá. Na tarde fria de junho, voa o cheiro do barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então vejam, a estrutura, aqui é um poema para quem gosta de café, né, do Fábio Seksugi. Então a gente tem aqui, ó, a alça do café, ó, a alça da xícara é um ponto de interrogação, porque aqui termina a pergunta. Então, ó, na tarde fria de julho, um cafezinho quente na tarde fria de julho. Veja como ele faz essa montagem, veja como ele faz essa análise. Ó, né? Aqui o que é? É o vapor do café. No vapor do café nós temos o aroma. Então ele traz uma ideia, um conforto. Belezinha? Então, poema concreto é isso. Beleza, pessoal? Galerinha, muito obrigado e até a próxima.